Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que é chave no mundo dos negócios, a gestão de contas estratégicas. Vamos entender direitinho como as empresas escolhem em quais clientes vão concentrar suas energias e por que, no fim das contas, essa decisão é tão, mas tão importante para o sucesso delas. E para começar, já vamos com a pergunta de US$ 1 milhão que está aí na tela. No mundo dos negócios, todo cliente é igual? A resposta, pensando estrategicamente, é um sonoro não, de jeito nenhum. E entender o porquê disso é o nosso objetivo aqui. Para isso, a nossa análise vai ter 3 paradas. Primeiro, a gente vai ver como as empresas separam, ou melhor, classificam seus clientes. Depois, como elas constroem um relacionamento forte com os mais importantes. E por último, a matemática simples que justifica tudo isso. Vamos lá! Então, tudo começa com essa ideia da pirâmide de clientes. Imagina só, as empresas usam essa estrutura para organizar a base de clientes e distribuir seus recursos, tempo, dinheiro, os melhores talentos da forma mais inteligente possível. A ideia é garantir que os clientes mais valiosos recebam, claro, uma atenção especial. E bem no coração dessa estratégia toda está o conceito de conta-chave. O interessante aqui é que a definição é bem direta. Não é só sobre o cliente que gasta mais, mas sim aquele que é tão importante que a empresa decide, ok, para esse aqui vale a pena investir mais tempo, mais gente, mais tudo. Essa pirâmide, na prática, se divide em alguns níveis. Lá na base, a gente tem as contas de serviço. Elas recebem um bom atendimento, o padrão. Subindo um pouco, vêm os clientes que já têm gerentes e equipes dedicadas. E lá no topo mesmo, estão as contas estratégicas. Essas são tão vitais que a diretoria, às vezes até o próprio CEO, se envolve pessoalmente na gestão delas. E olha, esse slide aqui mostra essa proporção de um jeito genial. Pensa só numa empresa com 500 clientes. A grande maioria, uns 425, está lá na base. Aí só um grupinho de 20 são conta-chave. E o número menor ainda, coisa de 4 ou 5, são as estratégicas. Fica muito claro para onde vai o foco, né? Tá tudo concentrado lá no topo. Beleza, então a gente já viu como os clientes são classificados. Agora, como é que se constrói a relação com esses clientes do topo? Isso não acontece do dia para a noite, não. É uma jornada passo a passo, como se fosse uma escada do relacionamento. E essa jornada tem 5 estágios, ou 5 fases de gestão. Começa lá embaixo, na fase pré-GCM, que é quando a empresa identifica clientes com potencial. Depois avança para o GCM inicial, onde o diálogo fica mais próximo. Com o tempo, essa relação vai amadurecendo, chega num estágio intermediário. E lá em cima a gente tem a parceria, em que as equipes das duas empresas trabalham juntas para criar valor. E por último, o estágio sinérgico, que é quando as duas empresas funcionam de forma tão integrada que parecem uma só. Mas aqui tem um ponto que, nossa, é crucial e está bem destacado nessa citação. Essa escada não é uma via de mão única, sabe? A decisão de continuar subindo é mútua. O que isso quer dizer? Que lealdade não é algo garantido. Ela precisa ser conquistada, sempre. Em qualquer degrau, qualquer um dos lados pode virar e falar, olha, para mim não faz mais sentido, e simplesmente seguir por outro caminho. Mas, afinal, por que as empresas e os clientes se dão a todo esse trabalho? A resposta, no fundo, é matemática pura. Vamos dar uma olhada na equação de valor que move todas essas decisões. E pode até parecer algo super complicado, mas, na verdade, tudo se resume a uma lógica bem direta de custos versus benefícios. Uma fórmula que, para ser sincero, todo mundo usa meio que por instinto no dia a dia. A primeira parte dessa conta é o valor. Vamos pensar, por exemplo, numa empresa de ônibus. Os benefícios de comprar um ônibus novo seriam a receita que ele vai gerar. Os custos seriam o combustível, a manutenção, tudo para operar. O valor, então, é só a diferença entre esses ganhos e esses gastos. E percebam um detalhe importante: o preço do ônibus ainda nem entrou nessa conta. É só agora que o preço entra na jogada. O incentivo de compra é aquele valor que a gente acabou de calcular, menos o preço do produto. Ou seja, é a vantagem líquida, o lucro real que o cliente enxerga que vai ter se fechar aquele negócio. E no final, a decisão de compra é uma comparação, como se fosse uma balança. O cliente olha para um incentivo que a sua oferta dá e compara com o incentivo da concorrência. A compra vai para quem oferecer a maior vantagem líquida. Simples assim. É por isso que ter um relacionamento forte que cria valor junto com o cliente aumenta os benefícios da equação e torna a sua oferta muito mais atraente. E com isso, a gente vai fechando o raciocínio. Já vimos a pirâmide, a escada do relacionamento e a equação de valor. Agora vamos amarrar tudo isso para entender por que essa estratégia é tão, mas tão fundamental. A grande lição é a seguinte: a gestão de contas estratégicas é, antes de mais nada, um investimento. Custa caro,
exige os melhores profissionais, exige muita dedicação. Mas, para os clientes certos, é um investimento que se paga com juros, garantindo a fidelidade e um valor de vida útil muito maior para a empresa. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. Pense um pouco no seu trabalho, no seu setor. Quem são as suas contas-chave? Conseguir identificar esses parceiros é o primeiro grande passo para ter uma estratégia muito mais focada e, no final das contas, muito mais eficaz.